A história maior foi construída no Palmeiras e eu acho legal isso aí. Você ter raiz de um lugar, você sair de um lugar e você ter história em um lugar, a referência. Eu conheço um monte de jogador, hoje que eu aposentei eu vejo isso aí, sabe? Conheço um monte de jogador que foi campeão em um monte de lugar, que ganhou dinheiro pra caramba, tá bem de vida, só que não é reconhecido em lugar nenhum, não fez história, velho. Ah, o cara passou, não sei. Com 6 meses aqui, 5 meses ali, ganhou tudo aqui, mas quando ele parar, ele vai ser reconhecido em lugar nenhum. Infelizmente a gente, porque tive a oportunidade de jogar no Palmeiras, todos que jogaram bastante tempo, a gente ficou gravado na história do clube. Então, isso aí o cara vai saber só depois que ele parar. E não adianta você falar, porque os caras não vão entender. Mas um dia eles vão saber como é bom você ser enraizado no clube. Só para completar a sua pergunta, o futebol hoje é um negócio. Antigamente não era assim, os valores eram outros, o respeito era outro. Hoje existe um jogo de interesse muito grande. Pede pro rapazinho pedir a caneta. Na época que eu joguei, o João, existia ali no passe. E você não podia sair do clube. Que orgulho, Mauro Neto roubou minha caneta. Hoje é o inverso. Tá ali com ele. Não existe empresário. Não, ouvi dele. Eu tinha meu pai que me orientava, mas meu pai não entendia nada. Né? Hoje existe um profissional do futebol que vive disso. Eu acho que isso para o clube, para a associação, foi extremamente prejudicial. É extremamente prejudicial. Né? Você ter um atleta e na realidade eu preciso comprar um tripé, cara. Você pode ficar sem ele a qualquer momento. Os valores são primordiais hoje em qualquer situação. Então, a referência que eu tive dentro do clube, vendo o João jogar, vendo o Leão, o João, o Gilmar, e a referência deles faziam porque eu tinha um amor maior. Né? E assim foi depois, o Zete, o Martorelli, os Marcos, enfim. Hoje não existe mais isso no futebol porque é um grande negócio. Aqui por causa da diferença de 10 mil reais. Ficou 5 meses afastados. Do Palmeiras, porque 10 mil. Por 5 meses fora do futebol. Ainda bem que tinha posto gasolina, senão. Agora por 20 mil o outro vai pular o muro. Eu queria perguntar pro Marcão, ele ficou alguns anos aí na expectativa de poder se aposentar, de repente até esperando um título para poder fechar com chave de ouro a sua carreira. E de repente esse título veio no ano que você se aposentou. Como foi para você não estar na Copa do Brasil, não poder levantar aquela taça? Qual foi a sua sensação quando você ficou? Eu nem pensei muito nisso não. Quando foi campeão eu comemorei, foi no trio elétrico. Eu pensei que eu só me concentrei. Mas aí tem os caras, tem um amigo que gosta de gente, eu tenho bastante amigo palmeirense também, que os caras me zoam. Aí, quando ganhou, eu era pé frio. Depois que caiu, era porque eu tinha parado. Eu falei, não sei se eu estou satisfeito, eu acompanho até hoje. Foi um ano que eu parei já. Mas assim, hoje a gente não comemora mais dentro do campo, mas como torcedor, pela vitória do Palmeiras, um título, como foi da Copa do Brasil, nossa senhora, né? Eu só me concentrei e fiquei com medo do jogo. O resto eu fiz tudo que o jogo eu quiser. Um pouco mais, né? Uma volta a todos. Primeiro eu gostaria de agradecer, parabenizar pelo dia e agradecer por terem honrado o manto do Palmeiras, da academia. Eu queria que o Sérgio me contasse para mim a história do Tonhão, que ele estava com a arma no carro quando vocês foram parar. E o Marcos, a história do Feijão, a esposa dele. Feijão, na boa, ela tem que dar um comercial com feijão, tá? Todo lugar que eu vou, os caras falam feijão, Marcão. Eu sou brado de direito autorais, né? Do Tonhão foi assim, eu estava saindo de treinamento e eu tinha deixado o carro pouco para ver, acho que ele estava na revisão, enfim. Pedi uma carona para ele, tinha um tempo para branco. E aí nós fomos juntos saindo do CT e o Tonhão gostava de arma na época, né? Tinha um arsenal no carro. E aí, estou com ele do carro, aí de repente eu vi a roda atrás da gente assim, aí eu já jogava, ele também, eu conhecia. De repente os caras veio assim, pulou, quando viu assim, os caras não vão nem encostar. Aí encostou do lado, falou assim, ó, encosta aí pra gente fazer uma vistoria. Ficamos ali, pediu pra revistar, deixando no canto, aí daqui a pouco o cara falou assim, você pode me acompanhar na vista, Tonhão? Posso?
Aí o cara foi mexer no carro assim, o policial, e abriu o porta-luva e tinha uma 765. Aí o Tonhão, isso aqui tem registro aí. O cara, tá tudo bem, deu pro policial. Aí ele foi no banco de trás, tinha um tempo, tinha um suporte assim, que você tirava a brilha assim. Aí o cara abriu, o Tonhão falou assim, aqui tem um 38. Aí o cara tirou, tinha registro também. Aí eu pensei que tinha acabado, eu tava ali do lado, eu não sabia daquilo, né? Eu falei, meu Deus do céu, se não tiver aí, vão preso, né? Vai ficar todo mundo marcado aqui, não ferrado. Aí daqui a pouco o cara foi no porta-mala, aí o Tonhão falou assim, no porta-mala, antes do senhor abrir. Aí eu olhei e falei assim, rapaz, nem tem dentro, né? Eu falei, só vou ter uma pessoa dentro, ele amarrado. Aí quando ele lembrou assim, sabe o porta-mala, vai ter uma 765, né? Aí eu meto uma 12 aí, né? O cara abriu, tinha uma 12, cara. Aí eu olhei e falei assim, minha nossa senhora, se o cara não tiver registro, estamos presos. Então eu olhei assim, eu olhei pro Tonhão e falei, cara, você tá louco? Aí o cara foi lá, ficou meia hora investigando e voltou. Nós estamos liberados, mas Tonhão, tal data você vai ter que comparecer na delegacia para explicar isso tudo, porque não é possível o cara andar com 3 anos no carro. Foi isso aí. O microfone, tá aqui quem quer mais fazer pergunta para os nossos craques. Só uma coisa, não, pode fazer por favor. Não, pode, manda lá. Boa tarde a todos, eu sou fã de todos, eu acompanho, tem 22 anos, eu acompanho muito o Marcos, o Céu, o Veloso. Eu também, né? Eu sou muito fã de todos. E eu gostaria de perguntar o que vocês acham também da seleção brasileira atual, do nosso goleiro, do Céu, se a gente já tem esse livro de goleiro na seleção. O que vocês esperam também da Copa do Mundo 2014? Marcão, você só fala pra caralho, cara. Aliás, a respeito das fotos, só atendendo ao pedido do Guilherme da organização. Seguinte, Val, por favor, anunciar que as fotos de autógrafos com os atletas, viu? Não atleta, né? Serão na parte de baixo, vai ser lá onde eles vierem. E para não haver convulsão, o que é impossível, será feita uma fila de torcedores que serão liberados aos poucos para descer. Então a gente vai fazer organizadamente. Imagine, o Marcão fica sempre muito mais fácil aqui. Então o Marcão responda. Quem deveria ser o goleiro da seleção? Fala aí. Não, acho que é o Júlio mesmo. Julião. Sabe por quê? Eu acho que o Filipão primeiro não vai testar ninguém. Segundo. E segundo, tem uma diferença básica entre você ser bom no seu time e você chegar na seleção e encher a camisa com tranquilidade. Eu acho que experiência para jogar uma Copa no Brasil só o Júlio César que tem, né? Porque, tipo, apesar que tenha no Brasil o Vitor, o Fábio, um monte de goleiro bom aí, eu acho que o Filipão não vai fazer nenhum teste na Copa. O Júlio César já está mais acostumado. Então, deve ser realmente o goleiro da Copa. Olha, eu acho que ele deveria ter testado outros goleiros. Na minha opinião, o Fábio vem há alguns anos já atuando com muito destaque, ele foi testado, né? E gosto também do Diego Alves, que está no Valência também. Enquanto estava com o Mineiro, ficou 10 partidas, se não me engano, tomou um gol, depois não voltou mais com o Filipão. Então eu acho que a gente deveria ter outras opções, pelo menos para ser testado. A gente conhece o Filipão, né? Ele apostou no Júlio César, o Júlio César foi campeão da Copa das Confederações. E agora eu acredito que ele vai mudar mais não. Os goleiros estão definidos, Júlio César, Jefferson e Vitor. Eu gostaria de opinar o Julião. Chicão, quem será o seu goleiro para a Copa do Mundo? Você não quer marcar o meu? Depois eu pego com ele? Ô, Sérgio, quem vai ser o goleiro para marcar o Marcos como último goleiro campeão? 893 7103 03. O código de área é 14. Hoje a briga maior é pelo terceiro lugar, né? Uma fase que ele está jogando, acho que o Vitor merece o terceiro lugar. Ivan, quem vai ser o goleiro do Brasil na Copa? Júlio, sem dúvida nenhuma, Júlio. Posso conver o som do Fábio também, acho que vai ser, mas agora eu acho que não tem mais tempo. O Cavalieri também.